Já se perguntou como que tem pessoas que conseguem administrar o dinheiro delas de uma forma linda? Elas conseguem fazer economias, conseguem juntar dinheiro, saber qual a média mensal que elas têm, quanto que tem para receber pro próximo mês, enquanto ao mesmo tempo tem pessoas que não têm esse controle, que na verdade lutam para conseguir pagar as próprias contas. Por que será que existe esse contraste? O segredo é manter um controle financeiro eficiente. Independente do tamanho da empresa, isso é essencial para a gente conseguir alcançar as nossas metas financeiras. E hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona o que, na minha opinião, é a melhor ferramenta para a gente controlar as nossas finanças. Então, se tu tá cansado de viver sempre no limite do teu orçamento e de não ter total controle do teu financeiro, fica até o final porque esse vídeo vai ser pra ti. Esse é, na verdade, um vídeo tutorial de uso, já que esse template que eu vou mostrar pra vocês, ele tá incluso nos dois principais sistemas de gestão que eu tenho, que é a Creative Station e o Second Brain. Se tu quiser conhecer esses dois sistemas incríveis, é só acessar o primeiro link aqui na descrição. Então, sem mais delongas, vamos ali para a tela do meu computador que eu vou mostrar como que é esse sistema financeiro para vocês. Muito bem, pessoal, agora já aqui na tela do meu computador eu vou mostrar para vocês passo a passo de como configurar esse sistema financeiro. Lembrando que essa é a versão 3.0, então ela realmente tem o que eu considero ser de mais atualizado e de melhor mesmo para vocês aqui, sempre visando a experiência do usuário, né? Então tem já as atualizações dos botões, por exemplo, para facilitar, né? A gente não precisar ficar sempre repetindo as mesmas ações. E, enfim, muitas outras coisas e novas fórmulas que eu aprendi sempre para deixar o melhor sistema possível aqui para vocês, tá bom? Então aqui no início a gente começa com uma frase motivacional, né? Dinheiro é apenas uma ferramenta, ele irá levá-lo onde quiser, mas não vai substituí-lo como motorista. Então, a nossa primeira partezinha aqui é a de resumo. Então, aqui eu tenho sempre algumas instruções em cima de cada database, né? Mas eu vou estar explicando aqui para vocês mais detalhadamente. Então, aqui a orientação é primeiro clicar no card do ano atual para inserir o seu saldo inicial, porque as outras propriedades vão ser preenchidas automaticamente com base no meu registro de receitas e despesas, né? Então, aqui você só vai colocar o seu saldo inicial, que no caso é quanto que você já tem de dinheiro guardado, para a somatória começar a partir desse montante, né? Aqui embaixo a gente tem o registro de receitas e despesas, então aqui a gente vai conseguir acompanhar todas as despesas que a gente vai lançando e as entradas, tá bom? Aqui eu tenho algumas outras visualizações bem interessantes, como resumo total e anual. Então aqui eu consigo ver de todos os tempos e aqui eu consigo ver por anos, né? Eu já coloquei aqui até 2025, mas para criar um novo ano, para cadastrar um novo ano, é só clicar ali em novo e colocar aqui 2026, por exemplo. Prontinho, não precisa fazer mais nada neste database, né? Eu vou mostrar nos outros o que vocês precisam fazer. Mas é muito simples. Aqui nessa terceira visualização eu vou ter a minha média mensal das minhas receitas e das minhas despesas. Então aqui vai ser contado a partir dos meses passados, desde que eu comecei a usar esse template até o atual momento. E vai me dizer qual que é a minha média de ganhos e a minha média de gastos. É bem interessante para a gente ter um melhor controle, né? E por fim a gente tem a visualização de tabela. Então aqui é caso você queira colocar um montante nos outros anos, né? Então aqui em 2024, 2025, por exemplo, mas eu não recomendo, recomendo que coloque só aqui mesmo no resumo total, para que você veja nos outros anos somente conforme você for colocando as novas entradas ou novas saídas aqui mesmo no controle financeiro, beleza? Aqui partindo para o segundo database, a gente tem o balanço mensal, é algo que eu nunca vi, na verdade, outras pessoas colocando em sistemas do Notion, né? Mas eu achei bem interessante e visualmente bonito, como até é o lema desse canal, né? Ser algo visualmente atraente. Então aqui a gente tem o mês atual, que ele vai, graças a esse filtro, sempre me mostrar realmente o mês que eu tô, de forma automática, né? Aqui eu vou ver total de receitas desse mês, despesas, e aqui ele vai calcular automaticamente qual que é o saldo do meu mês atual. Se eu quiser ver todos os meses do ano, é só eu vir aqui em meses de 2023. Então aqui eu consigo ver todos os meses desse ano. E aqui eu consigo ver em forma de tabela, se você preferir, tá bom? Beleza, feito isso, a gente pode sempre deixar aqui no mês atual para ficar uma visualização mais limpa, né? E claro, quando tiver um novo ano,
basta vocês virem aqui e mudarem para 2025 e a data colocar para 2025 em todos esses meses aqui, tá bom? Mas é algo que é um trabalho único e leva no máximo 5, 10 minutos, então é bem tranquilo para usar literalmente o ano inteiro, né? Muito bem, vindo aqui um pouquinho mais para baixo, a gente tem o diretório, que são várias subpáginas. Então aqui a gente tem algumas ferramentinhas adicionais. Aqui eu tenho o meu rastreador de orçamento, que é algo muito legal, muito útil. Como eu coloco aqui, essa tabela extrai automaticamente os valores do banco de dados, registro de despesas, encontrado na parte inferior do painel e no diretório. Existem duas visualizações pré-definidas, minhas categorias e todas as categorias. Minhas categorias, que é essa visualização aqui, são áreas que têm um valor maior que 0, ou seja, tu já usou, né? Se você deseja mostrar todas as categorias, é só vir aqui e mudar a visualização para todas as categorias. E média mensal, que é essa propriedadezinha aqui, é o valor médio que tu gastou em uma determinada categoria nos meses decorridos em que usou este painel. Então é isso, pessoal, aqui é o orçamento que eu vou definir, por exemplo, eu quero gastar no máximo R$80 por viagens por mês, e aqui é a média mensal, se eu tô conseguindo gastar isso ou não. O legal é que eu consigo deixar visível um status, então aqui em minhas categorias, eu deixei visível esse status, que é uma propriedade do tipo fórmula, mas vocês não precisam se preocupar com isso, tá bom? E eu posso vir aqui em todas as categorias e também deixar visível essa propriedade, basta eu vir aqui em propriedades, procurar status e marcar o olhinho, prontinho, agora vai aparecer. Aqui ainda tá em branco, porque eu não defini um orçamento e também nunca lancei nenhuma despesa cuja categoria foi utilidades, por exemplo, então não tem como calcular nenhuma média por enquanto. Mas é basicamente assim que funciona o rastreador de orçamentos. Aqui na próxima subpágina eu tenho registro anual e mensal. Então aqui eu vou ter os meus dois databases de registro de receitas e de despesas e eu vou conseguir visualizar por meses, nessa primeira visualização aqui, né? Consegui visualizar por meses bonitinho. E aqui eu consigo visualizar por anos divididos por meses. Então aqui são agrupados por meses e eu consigo ver aqui em cima o valor total, a somatória total de cada mês, né? Então é bem interessante para um controle maior. Na hora de criar um novo mês aqui é bem simples, você só vai duplicar aqui o mês, né? Vai mudar o nome para o mês que você está duplicando, o ano aqui também certinho e aqui em filtro é bem simples, você só vai mudar a data de início para o primeiro dia do mês, o último dia do mês, e aqui em balanço você vai clicar no xizinho e adicionar o nomezinho do mês correspondente, tá bom? Lembrando que, claro, né, é sempre importante ir lá naquele database de balanço e se certificar que estão todos os meses, com todos os anos aqui bonitinho preenchidos, tá bom? Porque é isso que vai fazer todo o sistema funcionar. E os filtros também, né? Sempre em ordem, sempre atualizados bonitinho. Muito bem. Feito isso, ó, já vou ter todas as visualizações com os filtros funcionando. Aqui em julho, mesma coisa. A única coisa que muda é 1º de julho, último de julho. E aqui em balanço eu coloquei para julho 2023, assim por diante. E aqui em receitas anuais não tem esse esquema, né? O único filtro é simplesmente aqui em regras, data de início está entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, só porque é dividido pelos anos, né? E aqui agrupado pelos meses. Para agrupar por meses, se você não sabe como que faz, é só vir nos 3 pontinhos, agrupar data e mês, tá bom? Mais antigo primeiro. Bem tranquilo. Mesma coisa a questão das despesas, não vou explicar de novo, né? Mas funciona da mesma forma, tá bom? Se quiser, é só ir duplicando ao longo dos meses e dos anos, na verdade, né? Você vai vir aqui nesse callout, que chama, que em português eu não lembro, acho que é frase em destaque, duplicar, e daí você só vai renomear aqui para 24, atualizar os filtros e vai estar tudo funcionando bonitinho. Isso aqui são visualizações dos bancos de dados originais, que estão lá aqui no painel, na verdade. Para mim saber o que é visualização e o que é banco de dados original, basta eu vir aqui nos 3 pontinhos, layout e mostrar título. Se tiver essa setinha na diagonal aqui, ó, significa que é uma visualização do banco de dados original. Vamos ver qual que é o original? É aqui embaixo, ó. Esse é o original. Como que eu sei? Se eu venho no layout e mostro o título, não tem setinha, significa que é o original, tá bom?
Próxima subpágina aqui do diretório, lista de desejos. O nome já diz, né, pessoal? É bem simples. É só coloco aqui as coisas que eu tenho para comprar, o produto, se eu já consegui ou não, a categoria, prioridade e o valor normal. Eu também posso colocar o valor pago, né? Quando eu tico aqui que eu consegui, ele some daqui graças a esse filtro e vem parar em itens comprados. Aqui eu consigo ver o valor que eu paguei, automaticamente me dá uma continha da economia que eu fiz por causa do valor normal que estava aqui. Então é bem interessante, é algo simples, mas que faz a diferença. Aqui eu consigo ver por categoria também, se eu quiser, tá bom? Lembrando que dá para ocultar o título das visualizações para ficar algo mais limpo. Aqui a gente tem assinaturas / gastos fixos. E aqui eu tenho uma outra espécie de registro de assinaturas, né, ou gastos recorrentes, que eu explico que a tabela pagamentos atuais ou trimestrais serve apenas como lembrete do próximo pagamento. Quando chegar a data, adicione esse pagamento no registro de despesas, ou seja, isso aqui não vai ser automaticamente cadastrado lá no registro de despesas. Eu só venho aqui e vejo que o próximo vai ser dia 2 de agosto. Por quê? Porque eu coloquei aqui a frequência trimestral, ou eu posso escolher entre anual também. E aqui eu coloco a data de início. Então, isso aqui é uma calculadora para você ver qual que é a data do próximo pagamento, né? Então, de repente, na sua rotina, você pode ter como hábito vir aqui e ver se tem algum próximo pagamento para esse mês, por exemplo, né? Interessante para ficar sempre em dia com as contas. Aqui o penúltimo são metas e marcos financeiros, então isso aqui são alguns checkbox, onde eu consigo colocar as minhas metas de curto, médio, longo prazo e os meus marcos, que são coisas maiores, né? Posso fazer inclusive de forma anual, como eu coloquei aqui, deixa eu até atualizar. E por último, a gente tem orçamentos de viagem. Então, isso aqui é bem interessante. Eu consigo colocar aqui o destino que eu tenho, a data de início, data de conclusão. Automaticamente vai me dizer os dias e o status está em planejamento, em progresso ou completo. E o melhor de tudo, clicando aqui em Londres, eu consigo ver uma preparação de viagem. Então, aqui eu tenho um mapa que eu posso ver bonitinho, posso dar zoom, etc, né? Como fala aqui, ó. Segurando o Ctrl, eu consigo dar zoom em tempo real sem sair do Notion, tá bom? Que eu consigo ver um to-do, o que levar, atividades que eu tenho planejadas, notas de viagem, roteiro por dias, a locomoção, acomodação, transporte, o orçamento em real, na moeda local que eu posso mudar aqui, ó, para todas essas, a despesa, o tipo de despesa. Então é algo bem legal para planejar a viagem de vocês, é como se fosse um bônus aqui pro controle financeiro, tá bom? Agora a gente entra na aba de registros de receitas e despesas. Então, o primeiro aqui é o de receitas e nele a gente tem algumas instruções importantes. Para começar, exclua as transações de amostra na visualização todos os tempos. Então, eu venho aqui nessa última visualização e coloco aqui, marco isso aqui e venho aqui na lixeirinha, tá bom? Para excluir, porque é só para fins de exemplo, fins demonstrativos. Para manter uma visualização limpa, aqui você só vai ter 3 visualizações: mês atual, próximos 30 dias e últimos 30 dias, fora todos os tempos, né? Mas poderá acessar os meses passados e futuros na página Registro Anual e Mensal, que é aquela página que eu acabei de mostrar para vocês aqui no diretório, tá bom? Para não precisar selecionar o mês no balanço todas as vezes, poderá editar o template do database apenas uma vez por mês, colocando o mês correspondente. Como assim? Quando eu estou aqui no mês atual, percebe que tem essa propriedade balanço? É de muita importância que vocês preencham conforme o mês da data. Mas para mim não ter que toda vez vir aqui colocar a data e o mês, vocês podem vir aqui nessa setinha, 3 pontinhos, editar, e aqui eu posso vir em balanço e já colocar o mês de julho. Por quê? Porque daí quando eu clicar aqui em nova, já vai vir automaticamente o mês de julho. Mas vamos supor que agora mudou, agora é agosto. Como que eu faço? Venho aqui, 3 pontinhos, editar, no menos aqui eu tiro o mês de julho, e eu coloco o mês de agosto, que já está criado, agosto de 2023. Prontinho. Agora, quando eu vim aqui em adicionar, agosto de 2023. Só que, claro que aqui ficou a data de julho, porque esse filtro ele calcula automaticamente o mês atual, né?
Muito bem, isso aqui foi só para mostrar para vocês como que funciona, né, essa questão de template. Isso aqui é sempre importante ter e ver se está tudo certinho, né, a mesma coisa com respeito ao ano. Quando trocar para 2024, você vai ter que vir aqui no menos, retirar o 2023 e adicionar o 2024, para que fique tudo funcionando bonitinho, tá bom? O restante, essa questão de resumo total e receitas, vocês não precisam nunca mexer, porque são controles gerais, né, atemporais, tá bom? Próxima orientação. Caso tenha adicionado uma nova entrada através do bloco de captura rápida da dashboard inicial, que ali tem um bloco, né, que eu posso colocar uma nova entrada rapidinho, lembre-se de preencher corretamente o restante das informações na visualização do mês correspondente, que seria no mês atual, provavelmente, né, ou em algum mês diferente, aqui nesse diretório. E lembre-se também de, no início de cada mês, ir nas configurações do botão lá na dashboard, tá bom? E mudar a propriedade balanço para o mês atual, tá bom? Então, vocês vão colocar ali sempre no início de cada mês o balanço para o mês que você está, para que o botão funcione corretamente. Além disso, a propriedade cliente, que não está aparecendo aqui, mas quando vocês pegarem o template ela vai estar aparecendo, tá bom? Será preenchida automaticamente quando você adicionar um pagamento através do CRM. O que que significa? Se você tem a Creative Station, não o Second Brain, a Creative Station, lá no CRM, tem o campinho dos clientes, né? E quando você clica dentro do cardzinho de um cliente, você tem a opção de colocar um recebimento por lá. Então, ele te pagou uma parcela, você pode cadastrar por lá, ao invés de vir no controle financeiro para isso. E daí, quando isso acontecer, aqui vai ser lançado esse recebimento e a propriedade cliente, ela já vai estar também preenchida com o cliente correspondente, que você adicionou dentro do card o recebimento, entendeu? Isso na Creative Station. No Second Brain não tem CRM, né? Então, não tem essa questão que eu acabei de mencionar, tá bom? Agora a gente tem registro de despesas. As instruções são as mesmas, a única coisa que muda é que, em caso de despesas recorrentes, acesse as configurações do botão e adicione suas despesas fixas conforme o exemplo. Assim, a cada novo mês, basta clicar no botão e se certificar de que as datas estão corretas. Então, vamos supor que eu tenho sempre algumas despesas como MEI, aluguel, assim por diante. Eu venho aqui, eu vou colocar uma outra ação, adicionar página A, porque cada item desses, pessoal, cada recebimento, cada despesa é considerado no Notion como uma página, tá bom? Daí vai vir aqui, colocar registro de despesas, aqui ó, despesas, se certificar de que está na Creative Station, tá bom? Ó, registro de despesas, Creative Station, controle financeiro, esse aqui. No meu caso eu tenho vários, mas no caso de vocês vai ser só um mesmo, tá bom? Aqui você vai colocar aluguel, por exemplo. E aqui você vai editar as outras propriedades. Por exemplo, resumo, é importante que você coloque sempre resumo total, despesas, tá bom? Para que funcione aquela calculadorinha lá em cima, tá certo? E coloque também o ano, nesse caso 2023. Muito bem. A data você pode colocar hoje. A categoria, se você quiser, dá para colocar também. Nesse caso, não tem nenhuma categoria aqui, mas enfim, a gente faz de conta que tem. E o valor, né, é muito importante. Vamos supor que seja R$800, tá bom? Beleza, deixei só o aluguel aqui para fins de teste, concluído. Vamos ver se está funcionando. Despesas recorrentes, já veio, ó, aluguel. Então, por que que isso é útil? Daí você só vai ver se a data tá certinho, né? Se o balanço tá com o mês certinho, assim por diante. Porque aqui você vai poder colocar várias despesas recorrentes, né? Várias, às vezes a pessoa tem 10, 15 despesas recorrentes. E daí basta clicar no botão uma vezinha que elas já vão ser adicionadas todas e com as propriedades preenchidas. Então, isso é muito bom, muito fácil, o botão facilitou demais, né? Quase que fica dispensável aquela questão aqui, ó, de assinaturas e gastos fixos, né? Eu só deixei aqui porque tem alguns controlinhos a mais que podem ser úteis, mas esse botão aqui já é muito útil, tá bom? Lembrando que se quiser adicionar algo que vocês vão receber por alguns meses ou vão ter que pagar por alguns meses, gente, é só vir aqui, ó, e duplicar por quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Duplica o item e daí depois disso é só vir e mudar a data e o balanço, tá bom? Bem simples.
Agora aqui a gente tem contas e carteira digital, isso aqui vocês não precisam mexer, porque isso aqui só serve como uma forma de visualização mesmo, né? Então, quando vocês vierem aqui adicionar um novo item, vocês vão selecionar a conta correspondente. E aqui vai aparecer quanto que tá de despesa e quanto que tá de receitas, e logo o saldo, né? Contando isso, já somando com as despesas fixas, tá certo? Dentro de cada conta. Então, isso aqui é só para vocês visualizarem mesmo. E se quiserem uma calculadora rápida, ao invés de ter que ir lá no Google e digitar por calculadora, é só clicar aqui e já vai abrir essa calculadora legalzinha para vocês que funciona em tempo real, tá bom? Voltando aqui, a gente tem esses dois que eu chamo como se fossem gráficos mesmo, né? Para mim funciona de forma bem visual. Os principais fluxos de renda. Essa tabela contabiliza automaticamente os totais de todos os tempos, um pouco redundante, mas é assim mesmo, do registro de receitas acima. Então, aqui na média mensal, a gente vai conseguir visualizar por categoria qual que é a nossa média mensal de recebimentos, tá bom? Ou por todos os tempos, selecionando o menu suspenso. Então, aqui a gente vem, todos os tempos, e aqui eu consigo ver de todos os tempos. bem pleonasmo, né? Mas muito bem. Aqui a gente consegue ver a mesma coisa, só que dessa vez é a questão de despesas. Então, aqui a gente vê a nossa média mensal de despesas por categoria. Muito útil também. E aqui a gente tem o calendário, então aqui eu vejo as minhas receitas em calendário e as minhas despesas em calendário. Caso eu queira ver aqui, né, numa visão mais ampla, todas as minhas despesas, todas as minhas receitas aqui por mês. Posso vir aqui e tal. E se eu quiser, eu posso visualizar por semana também, vindo aqui em layout e mudando de mês para semana, tá bom? Fica bem interessante. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo me falando o que vocês acharam. Aqui no final do template eu sempre coloco esse meu card aqui, né, que é uma espécie de apresentação e também de divulgação dos meus sistemas, que eu tenho muito orgulho, porque eu particularmente uso e eu não me imagino vivendo sem esses sistemas. E aí, o que tu achou do vídeo? Eu quero muito saber a tua opinião, então deixa aqui embaixo nos comentários se tu já usava antes o Notion para organizar as tuas finanças ou se não usava, o que achou da ideia no vídeo de hoje. Se tu tá preparado então para levar o teu controle financeiro para o próximo nível, não perde tempo e acessa o primeiro link na descrição, que eu mostro os meus sistemas principais de gestão que vêm com esse controle financeiro incluso. Inclusive tem algumas pessoas que dizem que vale a pena só pelo fato de vir com esse controle financeiro, tá bom? Então é isso, não esquece de deixar o gostei aqui embaixo, que ajuda muito, se inscrever se quiser ver mais vídeos como esse e até um próximo vídeo.